Olá pessoal, hoje vamos abordar um assunto um pouco diferente, muito interessante, mas que muitas vezes, devido à forma como é falado, como é abordado, acaba caindo um pouco fora do contexto mais sério da psicologia analítica. O Jung, quando ele busca aprofundar e amadurecer os seus conceitos acerca das expressões do inconsciente, da maneira como o inconsciente interage com a consciência ou com o mundo real, vamos falar dessa maneira, o Jung coloca que existem diversos caminhos, né? Ele vai descobrindo, ele vai pesquisando, ele vai investigando as formas como o ser humano durante toda a nossa história buscou formas de estar então fazendo essa manifestação inconsciente. E em todo o seu estudo ele buscou em determinados momentos elementos que ele estudou muito, de forma muito séria, mas ele trouxe elementos que muitos questionaram, muitos outros teóricos na época questionavam o objetivo dessa busca, que era então, para Jung, compreender melhor o inconsciente, o funcionamento do inconsciente humano, as expressões e a maneira como o ser humano buscou durante toda a história. E nós devemos lembrar aqui que a história da humanidade é muito mais longa do que os últimos 100, 200 anos. A nossa história é antiquíssima. E então o Jung ele se interessou por algumas áreas e três em específico são, no meu ponto de vista, ricas e maravilhosas. Cito essas três, sem deixar de fora a mais importante, que permeia toda a história da psicologia analítica, que é a espiritualidade, a religiosidade, que deu origem a muitos dos questionamentos do Jung. E o Jung, então, quando buscando todo este contexto, ele vai trabalhar com a astrologia, vai estudar a astrologia, conhecer profundamente essa ciência que ele diz, de uma forma interessante, ser a avó da psicologia. Ele se aprofunda muito nos estudos da mitologia que levam a conhecer então, e a trabalhar com as questões dos arquétipos, que tem um outro vídeo falando um pouco sobre isso aqui no canal, pode ser aprofundado em outro momento. Ele vai buscar conhecer mais sobre os símbolos arquetípicos através dos estudos da alquimia medieval, da alquimia, com tratados profundíssimos e muito interessante. Ele tem contato com teosofia, enfim, com ciências, com conhecimentos extremamente profundos, aonde ele começa a observar que também há toda uma interação desse mundo inconsciente, deste inconsciente coletivo que ele então coloca, que permeia todas as pessoas, todo mundo nessa bolinha está ligado nesse inconsciente coletivo. E ele vai falar também, então, após desenhar o seu conceito de arquétipo, dentro do inconsciente coletivo, que vimos também num outro vídeo, ele vai falar sobre os arcanos maiores do tarô, sobre os arcanos. Esse assunto ele é muito explorado, inclusive tem um livro maravilhoso aqui da Sally Nichols, que não sei se aparece aqui, não aparece direito aqui por causa do efeito, aqui, ó, Jung e o Tarô. É uma jornada arquetípica. Nós vamos ver, aqui na capa desse livro tem o louco, o louco é o arcano zero, o que inicia toda essa jornada, e existe toda uma proximidade com essa ideia da psicologia analítica de ter o processo de individuação. O processo de individuação é o foco da psicoterapia analítica, é a ideia da pessoa ter um autoconhecimento muito profundo. E quando se estuda, então, de maneira a ter um conhecimento do que é realmente o objetivo
desse método aqui, né, de expressão do inconsciente, né, desse baralho, desse conteúdo que são então as cartas do tarô, a gente entende que os arcanos maiores fazem também uma expressão a esta jornada, a esse processo então de individuação. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos ver aqui e vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre este assunto, mas vamos entender um pouquinho aqui de maneira breve aqui para depois aprofundar. Primeiro ponto, né, lembrando que arquétipo, conceito introduzido por Jung, né, psicólogo suíço e tal, já vimos um pouquinho sobre isso. Ele acreditava que existiam padrões universais e recorrentes, e existem, né, tanto que ele desenha esses arquétipos, ele tem essa comprovação toda ali nos seus livros, e ele coloca que esses padrões então são os arquétipos. Maravilha! Vimos já isso. Ele vai falar então que os arquétipos eles utilizam de símbolos, né? Os símbolos arquetípicos, que vai ser uma imagem, em alguns momentos podem ser objetos, símbolos, né? As palavras, um conceito que representa determinado arquétipo. O termo símbolo arquetípico vai denotar um elemento intrinsecamente imbuído de significados culturais, psicológicos ou espirituais, né, que transcendem os contextos específicos e vão se manifestar, então, recorrentemente em diversas expressões humanas. Então ele tem que ser um pouquinho mais, né, forte do que simplesmente um símbolo pouco conhecido. Para entender isso aqui um pouquinho maior, vamos pensar o seguinte: nós temos símbolos modernos, correto? Nós temos símbolos modernos. Por exemplo, qualquer lugar que eu estiver, não importa qual a língua, se eu estiver na rua e me deparar com aquele M grandão amarelo, eu sei que eu estou chegando ao McDonald's. Né? O símbolo da Nike é conhecido também no mundo inteiro, da Coca-Cola. Né? São símbolos que eu conheço, não importa a maneira como, a língua que estiver escrito, né? Não importa o idioma, observando o símbolo eu vou reconhecer. Os símbolos que são utilizados para o trânsito, né? As normas de trânsito também, não importa qual o idioma que vai estar escrito, sabendo desses. E então o Jung ele observa que o ser humano ele cria esses símbolos e alguns então são extremamente antigos e esses ele vai dizer que são os símbolos arquetípicos. Tá? O conceito do símbolo arquetípico refere-se à representação simbólica que são inerentes à psique humana coletiva, aludindo às ideias, emoções ou experiências universais atemporais. Esses símbolos transcendem as limitações culturais e temporais, como eu estava comentando antes, né? Que não importa onde a gente esteja, a gente vai reconhecer esses símbolos. Devido à sua natureza profundamente arraigada na psique humana, os símbolos arquetípicos podem adquirir múltiplas interpretações e significados, oferecendo uma riqueza de associações que ressoam através das narrativas mitológicas, religiosas, artísticas e literárias. E aqui então ele vai criando uma roupagem um pouco diferente para esse elemento. Compreensão do símbolo arquetípico implica na consideração tanto do inconsciente coletivo quanto das influências culturais que moldam as manifestações. Ele é repleto de conteúdo que precisa ser observado para ser compreendido. Como uma ferramenta intrínseca para a expressão e compreensão da experiência humana, o símbolo arquetípico transcende a barreira da linguagem verbal e fornece uma via para a exploração das profundezas da psique humana, do inconsciente, e a sua conexão com a tradição cultural e a herança histórica. Então aqui a gente já começa a observar a importância desse material, ok? E esse material então também vai permear nos arcanos maiores. O que é isso? Bom, os arcanos maiores então são um conjunto, né, de 22 cartas que fazem parte deste sistema, né, dessa forma. Alguns autores, inclusive, falam uma forma de comunicação. Né? É importante salientar aqui, pessoal, que quando se observa autores, e aí eu vou usar a palavra sérios, né, que buscaram falar, pesquisar, buscar conhecer o que realmente é o tarô, muitos desses autores eles deixam de lado toda aquela situação divinatória, né, de tentar adivinhar o que vai acontecer, e falam desse espelho, dessa representação de um mundo inconsciente. E dão mais ênfase a esses 22 símbolos, essas 22 cartas dos arcanos maiores. Então,
tarô vai ser o quê? Né? Se a gente olhar de uma maneira rasa, crua, ele vai ser um sistema de adivinhação. Ok, forma rasa, crua, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é compreender o restante da frase aqui, ó. Introspecção, mergulho no inconsciente, que utiliza esse conjunto de imagens simbólicas para representar, então, essas questões inconscientes. Ok? Cada carta possui uma imagem única com um símbolo arquetípico, né, que vai representar um arquétipo ou, como alguns autores colocam, um conceito fundamental. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse tal conjunto de cartas. Né? O tarô, então, é um conjunto de cartas ricamente ilustrado com simbolismo, tem desempenhado um papel significativo em diversas tradições esotéricas e ocultas ao longo dos séculos. Ok. Quando a gente fala de tradições esotéricas e ocultas, a gente começa a observar o seguinte. Em um determinado momento histórico, principalmente ali século XV, XVI, alguns autores colocam um pouco antes, muitos conhecimentos não tradicionais foram mal vistos. E por isso, a maneira de transmitir este conhecimento acabou ficando muito voltada ao lado do símbolo e menos voltada ao lado da explanação de forma adequada, e por isso se perdeu muita informação. Por exemplo, se a gente buscar onde está a origem, né, quem inventou, quem começou com essa questão do tarô, a gente vai chegar em várias ideias diferentes e, resumindo no bom português, ninguém sabe. Tem quem diga que começa com todo um formato de trabalho do estudo de alguns grupos, né, judeus, tem quem diga que vem de uma herança egípcia, tem quem diga que inicia por volta do século XV ou XVI, né, dentro das construções, né, o exemplo mais antigo seria o tarô de Marsella, né, pela a iconografia, né, o desenho destas cartas, mas realmente a origem não se sabe. Existem lâminas extremamente antigas com representações diferentes das atuais, mas, como eu falei antes, né, exatamente da onde não se sabe. Esse sistema simbólico e hermenêutico tem sido objetivo, né, o objeto de estudo, de paixão de muitos estudiosos que buscam compreender as origens históricas, a evolução cultural, o impacto nas dimensões espirituais e psicológicas da humanidade. Tanto que quando se busca compreender, por exemplo, a construção desse objeto de estudo, muitos autores fazem todo um paralelo dos arcanos maiores com representações da mitologia. Então, entender um pouquinho da simbologia mitológica também é importante para conseguir compreender o que está por trás destas lâminas. Falei antes, né, da questão da origem, né? A origem, então, ela permanece aí sendo discutida ao longo de muitos anos, botamos aí alguns séculos, né? Falei aqui, né, que pode ter alguma ideia na origem com as tradições egípcias ou cabalísticas né, dos judeus, né, mas documentação concreta é extremamente limitada, principalmente porque, como eu falei antes, muito conteúdo durante aquele período ali, no século XV, XVI, sumiu muita coisa, né? Se perdeu bastante coisa porque não era um formato de pesquisa muito bem vista, vamos dizer assim. Assim como, por exemplo, a ideia da alquimia. A alquimia hoje tem quem observe como sendo uma piada, né? Uma brincadeira, afinal de contas, onde já se viu transformar chumbo em ouro. O que as pessoas não compreendem é que o chumbo é a forma grotesca do ser humano e o ouro a forma evoluída. Então eu sou chumbo quando não estou me trabalhando e sou ouro quando participo desse processo de individuação que o Jung propõe e consigo trabalhar então o meu autoconhecimento, consigo compreender, né, melhor as questões do meu desenvolvimento como pessoa. Temos um contexto aqui, né, consensual, de que o tarô emerge como um sistema distinto
no Renascimento europeu. Então, quando surge todo aquele movimento de uma cultura, como fala aqui o nome, o Renascimento, então volta toda essa questão dessa cultura buscando elementos, inclusive, de filosofia, né, se traz à vida novamente aquela parte da ciência que havia ficado esquecida durante todo aquele momento que teve um nome, não podia ser outro, na Idade Média, aquela Idade das Trevas, aquela coisa toda, fica muito parado, né? Isso volta a surgir num momento onde as pessoas queriam buscar compreender mais sobre as origens do indivíduo, o que há nesse mundo inconsciente, a questão da espiritualidade, né? Então foram momentos extremamente ricos ali nesse momento histórico ali de século XVII, XVIII, muita coisa aparecendo, né? Muita coisa sendo estudada, né? Toda a parte do que a gente compreende como sendo a hermenêutica, né? Um estudo do esoterismo, pessoas com conhecimento absurdo como Madame Blavatsky, né? Entre outros que tiveram toda uma forma de buscar elementos um pouco, como é que vamos dizer assim, mais, claro, obscuros, mas trazendo a necessidade desse conhecimento sobre a totalidade do ser humano, né? Essa necessidade de ser o indivíduo por completo, que é o que o Jung propõe. Então se entende ali surgimento, né, de algumas ordens como a Golden Dawn, a Rosa Cruz e outras tantas que têm por propósito o desenvolvimento do ser humano. E estas, então, também buscavam o estudo destas temáticas, né, que o Jung buscou bastante, que agora estamos aqui falando um pouquinho sobre o tarô e os arcanos, né? Poderemos falar em outro momento sobre a parte da astrologia, que foi um objeto de estudo também muito profundo, e, por que não, da alquimia. Os símbolos, então, né? O tarô compreende um conjunto de cartas divididas em arcanos maiores, que é o nosso objetivo, e os menores, que não é o nosso objetivo no momento. Os maiores, 22 cartas numeradas em forma sequencial, do 0 ao 21. Cada uma delas tem a sua associação direta com um arquétipo específico, frequentemente representada por figuras simbólicas, como o louco, o mago, a imperatriz. São 22, são vários. Ok? Em relação à parte interpretativa, entendemos que ele opera como um sistema hermenêutico no qual as cartas são interpretadas para obter os insights. Então, uma expressão, um espelho, né, desta questão do inconsciente, para que a gente possa ter a oportunidade de estar buscando esse aprofundamento, esse acesso a esse conteúdo inconsciente. Ele exerce um impacto psicológico e espiritual naqueles que utilizam como ferramenta introspectiva. Isso é uma frase que eu acho interessante, ela tem uma certa força, né? Porque, claro, como eu falei antes, a gente pode utilizar isso de maneira zoada, né? Ou seja, tirando onda por aí, tentando buscar adivinhações, ou a gente pode buscar toda uma ideia de que estamos analisando um espelho do inconsciente, uma forma de comunicação do inconsciente, uma forma que vai proporcionar esses insights. A exploração dos arquétipos e desses símbolos presentes na carta vai induzir as reflexões profundas, né? Falamos antes que existe todo o processo de individuação como sendo um propósito da psicoterapia dentro da abordagem junguiana, e na proposta do tarô existe toda a jornada do louco, que também é uma caminhada em busca dessa individuação. São situações muito, muito próximas e que tem toda, né, uma simbologia dentro desta uma imagem que representa esta uma carta. Não é nosso objetivo aqui agora explanar sobre cada uma, e sim compreender, né, o ponto total deste objeto. Então, a exploração dos arquétipos e símbolos presentes nas cartas pode induzir essas reflexões profundas, auxiliando na autoconsciência, autodescoberta, autoaceitação. Adicionalmente, a prática ainda pode servir como a prática, né, de observar esses elementos, de compreender esses elementos, pode servir como um catalisador para a construção das narrativas pessoais e de exploração de questões existenciais. Então também proporciona todo um pensamento, né, do momento que a pessoa está vivendo.
Fazendo uma síntese aqui, né, então esse carteado, esse tarô vai representar um sistema simbólico e hermenêutico de rica complexidade histórica, iconográfica e psicológica. Sua influência transcende as fronteiras temporais e culturais. Nós encontramos várias formas, vários tipos, são vários baralhos conhecidos hoje no mundo, em momentos distantes temporais, né? Então existem os mais antigos, os mais novos, as compreensões mais modernas, todos eles com os mesmos elementos, com roupagens um pouquinho diferentes, ou seja, as imagens podem ser um pouquinho diferentes. De qualquer forma, eles oferecem um terreno fértil para investigações interdisciplinares que abrangem as áreas como a história das religiões, a psicologia analítica e os estudos culturais. Voltando aos arcanos maiores, então, devido à sua importância diferenciada, são concebidos como portadores das mensagens, das lições de caráter mais profundo e universal que vão transcender as situações cotidianas. Frequentemente retratam figuras humanas, os símbolos mitológicos e elementos naturais que constituem esta amálgama de imagens ricas em significados e interpretações possíveis. São muitos elementos. Como os elementos centrais nas leituras do tarô, no conhecimento, na análise dessas cartas, os arcanos maiores são convocados então para fornecer, para proporcionar, lembra que eu falei do espelho? Proporcionar essas questões, né, esses insights sobre as questões existenciais, psicológicas e espirituais, explorando aspectos subjacentes da experiência humana. Dentro desse arcabouço teórico e prático, os arcanos maiores são atribuídos à jornada do louco, como eu falei em algum momento agora, né, um pouco para trás aí, fazendo esse paralelo com o processo de individuação dentro da abordagem da psicologia analítica. Então aqui ele está atribuído à jornada do louco, né, que é um percurso emblemático que vai refletir a jornada da vida humana. As provações, as transformações, as descobertas. A sequência numérica sugere uma progressão simbólica e evolutiva, marcando etapas significativas nessa exploração do conhecimento interior e da compreensão do mundo. Olha para dentro, enxerga fora. O emprego, né, aqui destas leituras vai implicar uma análise profunda e reflexiva, de modo então aqui a desvelar, a trazer à tona, né, os estratos obscuros, né, ou ocultos desta consciência, o mundo do inconsciente, promovendo assim os insights, né, buscando auxiliar esse processo evolutivo. Em resumo, os arcanos então constituem uma faceta fundamental deste baralho que é o tarô, deste livro. Essa é uma palavra que eu estava tentando lembrar, né? Tem um conhecido que ele dizia que o tarô não é um jogo, não é um baralho, ele é um livro que vai refletir aquilo que nós precisamos conhecer, um livro onde está escrito aquela história que está dentro de nós e que nós precisamos conhecer para ter o nosso desenvolvimento de forma mais completa. Eu acho que essa maneira de enxergar ela é muito rica, muito legal. Então, ele constitui essa faceta fundamental, né, constituindo um conjunto de cartas enriquecidas com símbolos, simbolismo, né, significados profundos, frequentemente empregados para oferecer esses insights psicológicos ou espirituais, como queiram, existenciais por meio, então, desses processos de leituras interpretativas. A disposição sequencial e iconográfica elaborada confere, então, a esses elementos, a essas cartas, um papel distintivo na tradição do tarô, permitindo a exploração das temáticas, né, profundas, inconscientes do indivíduo humano e toda essa universalidade que ela traz, buscando uma compreensão interior. É um assunto riquíssimo, né? É uma visão muito interessante, uma forma que já há muito tempo, né, tanto o Jung como outros psicólogos junguianos, né, buscaram compreender e estudar para conseguir estar entendendo um pouquinho mais, compreendendo um pouco mais sobre este mundo interior. Então, dentro dessas áreas de estudo e de curiosidade do Jung, esta é uma que eu acho muito legal, muito importante e gostaria de compartilhar com vocês. Um abraço, até mais!